eu vou responder primeiro claramente a pergunta. Não, o governo Lula não é um governo neoliberal. E eu vou sustentar essa minha posição com base nos fatos. O Jones faz uma análise descritiva. A análise descritiva não é própria do marxismo. O marxismo se apoia sobre os fatos econômicos para poder ter uma constatação de determinadas teses ou a sua negação. Eu considero que o governo Lula é um governo que tem uma disputa de agenda entre uma agenda social liberal e uma agenda social desenvolvimentista. Nós não podemos analisar o governo Lula e caracterizá-lo olhando somente para a política econômica, muito menos para apenas uma parte da política econômica, a chamada macroeconomia, que é a política fiscal e monetária. Isso não tem a ver com o marxismo. O marxismo tem os seus olhos, quando trata da caracterização do governo, fundamentalmente do papel político, do papel de classe de um governo. Se você olhar só para a política econômica, você pode ter análises completamente distorcidas. Por exemplo, se você olhar só para a política econômica do governo chinês, você vai chegar à conclusão de que houve restauração capitalista. Se você olhar para a política econômica do governo Maduro, você vai chegar à conclusão, em função do afrouxamento cambial que ocorreu ali para enfrentar o bloqueio norte-americano, você vai chegar à conclusão que é um governo que se passou para o lado da burguesia e vai extrair dessa análise conclusões como a do Partido Comunista da Venezuela, que se aliou com a direita venezuelana contra o governo Maduro, sem compreender o papel do governo Maduro na luta antiimperialista e todas as circunstâncias da luta de classes na Venezuela. Portanto, a análise nunca pode se circunscrever à política econômica, muito menos a chamada macroeconomia. A ideia de analisar a política econômica apenas através da macroeconomia é uma redução que nada tem de marxista. Nós, marxistas, temos que ter o olho fundamentalmente na relação salário e lucro, portanto, um olho sobre a questão salarial. E o que acontece com os governos Lula? Vamos aos fatos, porque eles são importantes. Apesar da política fiscal e monetária estarem no terreno do liberalismo, as resultantes dessa política não têm a ver com os objetivos neoliberais. O neoliberalismo ele opera para reduzir fundamentalmente os custos de produção, especialmente reduzir o custo do salário, que é o principal custo de produção das economias capitalistas. E o que aconteceu no Brasil? Nos primeiros 3 ou 4 governos neoliberais do PT, de 2003 a 2016, o salário mínimo, que responde direto ou indiretamente por mais de 60% da renda dos brasileiros, cresceu em termos reais 78,43%, uma média anual acima da inflação de 4,3%. Veio o golpe. E os anos Temer-Bolsonaro, 2017 e 2022. O que aconteceu nesse período? O salário mínimo cresceu 1,03% acima da inflação. Praticamente ele ficou congelado. O crescimento anual foi de 0,17%. Voltou o governo Lula. E nos 2 primeiros anos do governo Lula, o salário mínimo cresceu 8,95% acima da inflação, uma média de 4,34% ao ano. Ainda que o ajuste fiscal tenha reduzido o ritmo de crescimento do salário mínimo, e se nós projetarmos o novo teto de crescimento do salário mínimo até o final do mandato, quando terminar o mandato do presidente Lula, o salário mínimo terá crescido 14,47%, uma média anual de 3,44%. Que diabos de política neoliberal é essa que provoca crescimento dos salários, e não só do salário mínimo? A renda salarial dos brasileiros cresceu 7,2% acima da inflação em 2023 e 4,3% em 2024. Portanto, esse crescimento dos salários, esse crescimento relativamente forte dos salários, contradiz a afirmação de que é um governo neoliberal. De fato, há uma política fiscal e monetária de corte liberal, mas há um conjunto de mecanismos que o governo aciona
que promove o crescimento do salário e da renda do trabalho. Por isso, a melhor caracterização, na minha opinião, é essa. É um governo híbrido, um governo em disputa, no qual se conflitam duas agendas, a agenda social liberal e a agenda social desenvolvimentista.